Rádio Ponto e Vírgula, porque não acaba aqui. 17h03. 150 mil ouvintes diários, 40 mil acessos no portal. E onde você está? Dê voz e visibilidade ao seu negócio. Anuncie no combo Portal Utilitar mais Rádio Ponto e Vírgula. A partir de R$ 138 mensais, seu negócio aparece. Fale com a gente. Mande uma mensagem para nosso WhatsApp. E sucesso! 21 99915 1380. Repetindo, 21 99915 1380. 2021 traz novidades em Ponto e Vírgula. Luciano Fiorani, Rafael Machado, Léo Fiorani, Thiago O'Reilly, Romário Soares e grande equipe vão transmitir o esporte em Ponto e Vírgula. Transmissão ao vivo, com emoção, porque o rádio mostra pra você o que você não vê na tela da TV. Futebol agora é em Ponto e Vírgula, porque não acaba aqui. Questões condominiais que fazem parte do dia a dia do síndico. O desafio da gestão de condomínios. A Rádio Ponto e Vírgula apresenta Happy Hour do Síndico. Apresentação: Dil Melo, Rafa Machado e Romário Soares. Da Rádio Ponto e Vírgula. Muito boa tarde para você que também nos acompanha pelo YouTube, pelo programa Happy Hour do Síndico, hoje dia 12 de julho. E boa tarde para você também, Dilmelo. Boa tarde, nossa audiência querida aí de síndicos e síndicas, fornecedores do setor condominial, administradoras. Que bacana, né, Romário? Já estamos aqui completando 2 meses aqui com esse programa maravilhoso, Happy Hour do Síndico, e a cada segunda-feira nosso Happy Hour com um debate interessante, com um tema diferenciado. Isso é muito bacana porque é mais um espaço para o síndico se atualizar, né, das novidades. É verdade. Quanto mais canais existirem e houverem para o síndico ou para aqueles trabalhadores voltados para o condomínio, melhor. E hoje vocês não perdem por esperar, né? O nosso convidado está chegando aqui ao nosso prédio, mas eu vou falar o currículo dele só para vocês terem noção de quem é, tá? Ele possui mais de 15 anos de experiência em gestão e administração de condomínios comerciais e residenciais, ou seja, é uma pessoa que tem experiência. Pós-graduado em Direito Imobiliário pela PUC-Rio, e Direito Penal e Processual Penal da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, pela EMERGE. Ele é pós-graduado também em Direito Civil pela Universidade do Cândido Mendes. Ele tem MBA em Gestão de Projetos e Gestões Públicas. PhD em Ciências Jurídicas pela Winston Churchill University, da Flórida, Estados Unidos. Autor dos livros Fui Síndico e Agora? Atuação do síndico profissional no condomínio edilício, uma abordagem analítica de regulamentação da profissão, a ineficácia das medidas protetivas da urgência na Lei Maria da Penha, publicados pela editora Autografia. Ele também é membro da comissão Ele é membro da Comissão de Celeridade Processual da OAB-RJ, e também delegado da Comissão de Defesa e Assistência da Prerrogativa da OAB, membro da Comissão de Direito Condominial do Estado do Rio de Janeiro, na ABA, Associação Brasileira de Advogados. Ele está chegando aqui, é o doutor Leandro Souza. Em breve conversaremos com ele, um bate-papo super importante, e principalmente, né, Gil, fui síndico e agora? Muitas das vezes o síndico que entra pelo cânon é a única pessoa que está disponível
E aí, como é que faz? Ele vai responder essas e a outras perguntas. E agora me responde uma pergunta. Próximo Expo Síndico, já tem data? Já tem data. A próxima Expo Síndico vai ser dia 23 e 24 de novembro no Copacabana Palace. Já reservamos a data, já vamos abrir aí oportunidade para reservas de espaços. A edição que a gente teve em junho, inclusive o doutor Leandro Souza esteve lá falando sobre as novidades do setor e também sobre o livro dele, né? Fui eleito síndico e agora. E a gente está preparando aí uma programação bem diferenciada para o síndico em novembro, né? Quem participou do nosso evento, a última edição foi 2019, desfrutou lá de muita informação, muito conteúdo, muito networking, foi muito incrível. E essa edição de 2021 vai ser histórica, né? A APSA está com a gente, levando lá o Congresso APSA para dentro do evento, trazendo muita qualidade de conteúdo e também uma expectativa aí grande de recebermos mais de 1.000 síndicos em 2 dias. Perfeito. Uma das dúvidas que o pessoal tem, quem é dono de administradora é muito bem-vindo para participar do programa. Quem tem empresas terceirizadas e especializadas em condomínio também pode participar. Não só participar, como patrocinar também, né, Gil? Isso, a gente está celebrando aqui o sucesso do Happy Hour do Síndico. A gente está preparando um material bem especial que a gente vai divulgar e mandar para todo o mercado, porque o Happy Hour do Síndico é um ponto de encontro entre o síndico, o setor condominial e os fornecedores. E, além da nossa transmissão ao vivo aqui, esse programa fica gravado no YouTube, né? E ele pode Sim. ser visto, consultado depois. Então, é uma grande oportunidade para as marcas que desejam estabelecer relacionamento nesse setor condominial, fortalecer sua presença no setor condominial. E a gente vai, a partir dessa semana, já divulgar aí o nosso Media Kit para os fornecedores, administradoras, para os players do mercado que tiverem interesse em anunciar com a gente aqui, em estar com a gente aqui no Happy Hour do Síndico. Rio de Janeiro um dia vai virar São Paulo, né? De tanto condomínio, tanto prédio sendo erguido. E uma das importâncias que, pelo menos que eu verifico, na verdade são duas, né? Quando os síndicos venham para cá, eles ressaltam a importância da pessoalidade no tratamento. Não adianta, inclusive o nosso convidado de hoje, ele é pedagogo, né? Pelo que está no currículo dele. Então, o tratamento, por mais que existam grandes tecnologias, isso não vai acabar, né? O olho no olho, a conversa, vou te ouvir para a gente tentar se ajustar, isso não acaba por mais que tenha tecnologia. E a segunda coisa é a profissionalização do síndico. Seja por cursos específicos, né? Ou seja por uma futura regulamentação. Há duas correntes que entendem, tá? Que há uma que é necessária a regulamentação desta profissão, e a outra que diz o seguinte: pelo menos tem que haver um curso de tecnólogo nesse sentido, porque há condomínios que têm uma receita muito maior do que determinados municípios. Tá? Então, esses são os 2 pontos que eu queria ressaltar. E eu queria... A gente também está aberto a perguntas no YouTube, né? Quem quiser fazer perguntas no YouTube e até participar, né? Isso. De forma direta. Enquanto o nosso convidado não chegar, a gente vai Vocês vai podem respondendo. interagir com a gente. A Gisele Oliveira já está aí. O melhor programa. Gisele, bem-vinda. Eu conheço a Gisele Oliveira, uma conhecida minha. Que bom, Gisele. É minha esposa. Que bom. Tem que prestigiar, tem que prestigiar. Um beijo, meu mozão. Isso aí. E a gente tá... Essa questão da formação do síndico é uma discussão bem atual, né? A gente lá na Expo Síndico, a gente tem a Universidade Expo Síndico, a gente lançou agora o curso básico para síndicos, né? Que está sendo coordenado pelo doutor Alexandre Franco, que é o presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB. Isso. Por quê? A gente entende que pelo menos conhecimentos básicos e gerais esse síndico precisa ter, né? Conhecimentos tanto da parte técnica de gestão, quanto também de manutenção, porque ele não precisa ser um engenheiro, mas ele precisa ter noções básicas sobre isso para ele conseguir fazer uma boa contratação. Além da questão
da técnica, tem toda a parte, como você falou muito bem aí, o olho no olho, a questão da comunicação, da inteligência emocional. Esse síndico precisa estar preparado para os conflitos e desafios que ele vai ter diariamente. Isso não é novidade. Todo dia ele vai ter um conflito, né? E tem, inclusive, nesse curso, tem uma parte lá dos 4 ou 5 e 6, né? Os síndicos que sabem bem disso. Mas são os 6 do condomínio, né? Que o doutor Ipanema... São 3 S. É segurança, sossego e... Cara, é segurança, sossego... Eu conheço os 3 S. Enfim. É segurança, aí, sossego... Os 6 são criança, e saúde, cachorro... E saúde. Criança, Sim, do Capanema. Do Capanema. Criança, cachorro. Então, são os desafios e os problemas que eles vão enfrentar diariamente, né? Quando assumem uma sindicatura. Então, a formação ela acaba sendo algo muito importante para esse síndico quando ele assume. Ele precisa ter pelo menos uma orientação. E aí, quando o doutor Leandro chegar, ele vai contar para a gente aí como é que é essa coisa do virei síndico e agora. E você também, Romário, você atua na área condominial também, né? Eu atuo, hoje eu estou meio cansado. A gente fez uma assembleia na sexta-feira e esse programa é importante não só para o síndico, mas também para os condôminos, porque é o teu maior bem, às vezes, né? Sim. O teu imóvel. Então, há muita dúvida na área, há muitos entendidos, né? Eu conheço o direito, não sei o quê, mas o condomínio ele é algo muito particular. Então, eu entendo que o condômino, ele, por mais que tenha um pouco de curiosidade, ele deva assistir o programa, porque aqui a gente tira dúvidas e o teu condomínio, ele parece muito com o município, muito. Ele tem receita, ele tem despesa, tem balancete, tem cota extra aqui. Você pode tirar aí como se fosse os impostos, né? Uhum. Tem benfeitoria. E, olha, não é crível que você abandone ou deixe para lá ou não participe de uma assembleia, porque aquilo ali vai afetar diretamente a sua vida financeira, quiçá o seu sossego, né? Imagina uma obra mal feita ou algo que não legal. Olha como isso vai influenciar diretamente na saúde da pessoa, né? Eu posso tirar aqui coisas que a gente não observa no dia a dia. Mas, por exemplo, como é que o seu condomínio trata a pessoa idosa? É fácil o acesso? A calçada ela é bem pavimentada? Outro ponto que eu posso tirar daqui, a segurança. Seu condomínio é seguro? É controlado as pessoas que entram, as pessoas que saem? Tem como entrar sem ser visto? Então, o condomínio tem diversas nuances que a olho nu, se você tiver passar despercebido, você não consegue ver. Mas depois que você vai se inteirando, começa a chamar atenção e é um problema complexo, tá? Rafael Machado dando boa tarde, excelente programa. Um abraço, Rafael Machado. Rafael Machado, muito bem-vindo aqui, Rafael Machado, no nosso chat aí do YouTube. Rafael é um especialista também, né, em contabilidade, ele é contabilidade, administração, direito, jornalista, sabia? Rafael é jornalista, é um colega meu colega, eu também sou jornalista, minha primeira formação é jornalismo. Onde você trabalhou, Gil, como jornalista? Eu trabalhei meu primeiro trabalho foi na TV Globo, né? Eu trabalhei durante 10 anos na TV Globo, trabalhei como pauteira, editora, repórter, apresentadora. Isso na cidade do interior onde eu nasci, que é Campos. Olha. E no ano 2000 eu vim para o Rio de Janeiro, onde eu atuei como produtora e editora do Jornal Nacional. Bacana. 2003 eu assumi a diretoria de jornalismo da Record no Rio de Janeiro. Então, o Rafael é meu coleguinha aí, então, né? Eu penso em fazer jornalismo também, mas eu amo mais a advocacia, então deixa eu com o direito. Mas você é um comunicador nato, né? Na verdade, eu acho que essas duas cadeiras, o jornalismo e o direito, geralmente eles pegam pessoas do mesmo perfil, né? Porque você precisa ter a eloquência, gostar de ler, gostar de escrever, são características comuns assim nas duas áreas. Gostar de apurar, o senso de justiça, né, a imparcialidade, tanto no direito quanto no jornalismo, são fundamentais.
fundamentais. Tamo junto, meu amigo. Olha, e o síndico? Será que o síndico também tem que ter isso? Porque é muita gente. Ele tem que ter, tem que ter. E a gente está cada dia mais trabalhando a questão da comunicação, da informação e dos requisitos, né? Porque a comunicação está no outro, né? Sim. Às vezes o síndico acha que ele está comunicando, mas ele não está comunicando. Ele só comunica quando a audiência dele entende. E tanto numa assembleia, você disse que fez uma assembleia sexta-feira virtual, deve ter sido... Não, virtual não, presencial. Com aquelas medidas todas, todo mundo com máscara. Ah, que bacana. E quando esquenta, a gente tem um jeitinho para acalmar o pessoal, tranquilo, mas... Mas que bom que está voltando a assembleia presencial também, né? Mas numa assembleia presencial, a administradora, o síndico, tem que transmitir a informação pensando que do outro lado tem uma audiência que entende de formas diferentes aquele conteúdo. Uhum. Então, tem lá a audiência que é um pouco mais, o condômino que é um pouco mais visual. Então, ele tem que ter um recurso visual para explicar o que ele está falando. Você tem o outro que é um pouco mais meticuloso, ele quer ver os dados. Então, você tem que ter o relatório impresso. Né? Vai ter o condômino que vai se satisfazer com um slide. Vai ter o outro que vai querer tudo detalhadinho, linha a linha, para ele olhar até o fim. Então, essas formas de comunicação, tanto numa assembleia quanto no dia a dia do condomínio, são fundamentais, né? E são diversos canais e diversas formas. Desde o quadro de avisos, o elevador, a rede social, que muitos síndicos têm um pouco de resistência a utilizar, mas é uma ferramenta muito poderosa de sustentação e apoio à sindicatura. Se ele fizer isso de forma correta, ele é um síndico presente o tempo inteiro, sem deixar dúvidas da gestão dele, da transparência da gestão dele. É mostrar o dia a dia, desde o jardineiro cortando a grama, a empresa de manutenção no elevador atuando, a empresa de segurança presente nos pontos, porque isso traz uma segurança para o condômino também, que não tem tempo de fiscalizar, de que o condomínio está funcionando, está girando, está rodando, né? Como você falou, o principal bem dele. Então, essa verba faz muito sentido para ele, né? Totalmente. E com o passar do tempo, imagine você que tem síndicos aí com mais de 40 condomínios administrando. Uhum. Né? Então, tá lá presencialmente todo dia fica inviável. Mas se tiver uma equipe boa, uma equipe de confiança que trabalhe, e aí a palavra-chave é confiança. Exatamente. Tanto o síndico, ele não deixa de ser um líder, né? Mas tanto quanto seus liderados têm que confiar no seu trabalho e os condôminos confiar no síndico. Essa relação, ela é uma via de mão dupla, né? Então, penso eu que a confiança, além da liderança de uma pessoa que pensa com multitarefas, né? Uhum. Eu acho que é uma boa característica para ser síndico, né? Ele que não pensa só no direito, que pensa também na parte contábil, que pensa na parte estrutural, que pensa na parte de segurança, na parte de ajudar o próximo, principalmente agora em pandemia, que você, se não tivesse muito contato com uma pessoa idosa, necessariamente agora aquilo ali chamaria atenção. Né? Um síndico mais cuidadoso colocaria sua atenção, porque imagina, uma semana aquela pessoa não passa, não tem parente, não recebe alimento, não tem chamado. Então, um síndico mais cuidadoso, ele tem uma grande vantagem de se sair melhor na sua jornada da sindicância. Sim, e ele precisa, na verdade, ter aí um bom time, né, de fornecedores junto com ele. Tive uma reunião hoje de manhã e uma das pautas foi justamente essa, né? Como é importante você ter uma boa empresa de segurança, como é importante você ter uma boa empresa de facilities, uma boa empresa de elevador, né? Porque são os sustentáculos ali do dia a dia, é o que o condômino vê. Assim como é fundamental você ter suas empresas de manutenção, né? De limpeza, de piscina, de impermeabilização, que são as obras que o condômino não está vendo, mas que elas são primordiais, né? Veja aí o caso desse prédio que desabou em Miami aí há 3 semanas, uma tragédia,
e isso tudo a gente não pode afirmar, mas essa manutenção ou o entorno desse prédio, o que foi feito no entorno desse prédio, abalou a estrutura. Né? E a gente tem um caso clássico aqui no Rio de Janeiro horrível, que é do Palace 2, Sim. né? Da construção lá do Sérgio Naia, que dizem que era uma construção feita com areia, né? Areia da praia. Areia da praia, a gente não sabe muito bem, mas o prédio caiu. Então, assim, nem sempre só o que está... o que é perceptível ao condômino, que são essas, no meu ponto de vista, é tudo muito claro para mim, é o paisagismo, é a limpeza, é a questão toda do facility, é a segurança, é o elevador funcionando, é o interfone funcionando, é o que ele usa todo dia, né? A garagem acessível, limpa, a vaga de garagem dá problema, né? Dá problema se mal organizada, né? Se deixar solto. Uma das coisas que quando antes de atuar como advogado na área de condomínio, eu pensava que o condômino ele ligava muito pelo valor que eu falo, a questão da cobrança da cota condominial, eu achava que isso era o mais importante. Com o passar do tempo, eu percebo que se houver uma contraprestação pelo valor que ele esteja pagando de cota condominial, ou seja, eu estou pagando, na minha visão, estou pagando caro, mas eu estou vendo jardinagem, eu estou vendo que está tudo limpo, eu estou vendo que meu elevador funciona, eu estou vendo que há melhorias, o condomínio não reclama. Então é a mesma coisa que a venda de um produto. Ah, mas se eu botar muito caro, não vende. Vende. Se ele for bom, se há um valor perceptível pelo teu cliente de um serviço de qualidade, ele paga. Não é à toa que paga uma fortuna por uma bolsa Louis Vuitton e aquela bolsa do camelô não vende com a mesma marca, idêntica, porque um tem uma qualidade, tem um valor agregado, né? É a mesma coisa, eu entendo que é a mesma coisa no condomínio. A cota é uma fortuna, mas tem tudo ali. A piscina está sempre disponível, está sempre limpo. O síndico, quando você precisa dele, ele está ali, ele te atende, ele conversa com a pessoa. Então, o condômino ou o cliente, ele visualizando essa percepção de valor agregado, o valor financeiro, o valor monetário, ele passa a ser segundo plano. Pelo menos essa é uma das minhas impressões. Sim. Se a gente não tem ali uma avaliação, né? O caro, o barato, o valor e o preço, tudo isso é uma questão que inclui aí até o marketing, né? Que é essa questão do valor agregado. O teu exemplo da bolsa é perfeito. Você tem a mesma bolsa com a mesma função, que vai fazer a mesma coisa, guardar os mesmos produtos do mesmo tamanho. Mas uma custa X e a outra custa Y. Então, a administração condominial também é assim. E você tem experiência nisso, né? Sim. Romário, em precificação, inclusive, de administração? Olha, uma das coisas mais... Eu estudei em escola pública, né? Eu vou dar esse exemplo e vou justificar porque eu dei exemplo. Então, na escola pública, você ganhava um caderno, e era sempre um pequenininho, você ganhava um lápis. E o lápis ficou sempre na minha cabeça como lembrança. Porque se faz um edital, aí tem aquela concorrência e tudo mais, e ganha sempre o mais barato. Quando a gente ganhava esse lápis lá na escolinha, você escrevia, passava 10 minutos e ele quebrava. Aí apontava, e apontava e nunca ele ficava apto para escrever. Mas não é o mais barato? Mas a qualidade é horrível, você não usa. É a mesma coisa que muitos condomínios fazem com tomador de prestação de serviço condominial, com a administradora. Eu vou ficar com o mais barato. Nem sempre o mais barato é o que vai te atender, porque há muitas pegadinhas ali, e aí há um mundo de administradoras que é o mais barato mensal, mas ali tem um serviço de impressão de boleto, ali tem uma conta pool disfarçada que vai te cobrar mais. Então, quando for avaliar uma administradora, e aí um caso específico da administradora,
Não avalie só pelo preço, mas avalie pela qualidade do serviço, de pegar, tá, ele cobra X, mas por que se cobra isso? Ver o valor agregado nas coisas. Eu posso comprar uma cola que colhe muito bem e uma cola barata que eu vou passar o tubo todo e não vai me servir. Então, cuidado quando for analisar preço. Preço é um dos pontos, é igual pilar, né? De casa. Ah, eu tenho um pilar maravilhoso, mas os outros são ruins, vai cair. Todos esses pontos são importantes. Então, é a prestação de serviço, como essa pessoa vai atender meus condôminos, é educada, é uma equipe pessoal, é máquina? Não, mas se for máquina, tem pessoas idosas, e se tiver uma urgência, eu posso ligar, o boleto é rápido, não é? Então, todos esses serviços são necessários principalmente para o conselho, né? Conselho fiscal, ele é muito taxativo, tem que ser o mais barato. Cuidado, nem todo o mais caro é o melhor, mas com certeza o mais barato pode não ser a melhor escolha, né? E tua experiência é tanto em gestão de prédio residencial quanto prédio comercial, né? Tem diferença, Romário, nesses dois tipos de administração? Tem. Me conta um pouco disso. Tem. Eu entendo que o residencial ele é mais pessoal. Eu tenho muito mais facilidade em lidar com o residencial, por mais que e são mais agitados, né? Talvez a advocacia aí me encaminhe para esse lado. Por mais que sejam mais agitados, eu tenho mais facilidade em residencial. Embora o comercial seja aquela coisa mais fria e mais técnica até, mas o residencial ele exige mais, porque são muitas pessoas perguntando a mesma coisa, né? Então há um carinho mais especial assim. Já o comercial ele é mais frio, ele é mais técnico. Ó, cobrou X, Y, eu quero isso aqui. Tá? Então, qual é o mais fácil? Deixa eu ver. O residencial seria mais fácil até. Mas é o que exige mais fisicamente, entende? E o nosso convidado? Nosso convidado está a caminho. Está a caminho da Avenida das Américas, mas a Avenida das Américas aqui no Rio de Janeiro é tão grande, mas com certeza ele está chegando. Eu queria falar com ele. Ele é fundador da empresa, Syndix ou Syndix? Syndix Gestão. Aqui está Syndix Administração de Condomínios Imóveis, será que é? É isso aí. Syndix Administração de Condomínios Imóveis. Ele é graduado em Administração com Pedagogia e Direito. Então, ele é síndico também? Acho que é só administrador, Só né? administrador e ele é esse especialista aí, né, na área condominial, autor de grandes livros. Fui síndico e agora é maravilhoso. Fui síndico e agora... Esse daí é muito bom, fui eleito síndico e agora, porque muitas vezes o síndico, muitas vezes, acho que na maioria, né, você não se prepara para ser síndico. Não, ninguém nasce falando, quando eu crescer eu vou ser síndico. Você não se prepara para isso. Porque às vezes você está numa assembleia, ou você é escolhido, ou você é colocado lá, né? E aí você vai se dar conta dos milhares de desafios que você vai ter aí à frente dessa sindicatura, à frente dessa gestão condominial. E ele, nesse livro, ele conta exatamente os desafios, né? Ele compartilha sobre isso e ensina como lidar com esse dia a dia à frente da sindicatura. Hoje em dia, eu percebo até uma diferença, porque existem muitos síndicos profissionais, né? Muitas pessoas especializadas que trabalham não um só condomínio, trabalham vários condomínios, que é diferente do síndico morador. Eu acho que o síndico profissional, ele acaba saindo na frente porque ele, sim, ele estuda e se prepara antes de assumir um novo compromisso, né? A gente até entrevistou um síndico aqui, que é o síndico daqui do America's Avenue. O Márcio. E ele foi muito claro. A gente fez uma pergunta para ele, você administra esse condomínio, quer assumir outros? E ele foi muito claro, não. Falou que não dá, que é muito não dá, eu quero me dedicar a esse condomínio aqui e depois a gente pode até dar mais alguns espaços, mas no momento não. Ou seja, ele é um síndico
que estudou, que se preparou, que está à frente de um grande condomínio aqui comercial, e ele já sabe o tamanho dos desafios, né? Isso aqui é gigante. Ele assumir outro, ele vai ter que pensar e refletir muito. Então, acho que o síndico profissional ele não é pego no susto. Né? Ele está sendo contratado, como qualquer outro executivo, para fazer aquela gestão. Então, ele vai lá olhar o escopo de trabalho dele, vai estudar, vai ver tudo que ele precisa fazer, os desafios dele. Enquanto que o síndico morador, ele se torna síndico muitas vezes até por uma pressão dos vizinhos, né? Porque ninguém quer ser síndico, né? O que assim, tem casos que é até a melhor escolha. Acho que o Sérgio Itagiba, há 2 programas... Não, no programa passado, né? Itagiba Foi no passado, né? Ele falou que tem síndicos orgânicos excelentes, porque ele mora ali, então, como morador, ele sabe as reais necessidades daquele local e aplica como síndico. Então, não há uma matemática, né? Mesmo porque aí quem fala foi o Francisco Egito, no programa, 2 programas atrás, que ele diz, um administrador, não conhecendo aquele condomínio para administrar, não vai ser tão bem sucedido como um próprio condômino, um próprio síndico orgânico. Isso. Né? E é uma questão até polêmica, né, sobre a regulamentação do síndico profissional, como vai se dar isso. Eu acredito que, com o tempo, não sei se vai ser regulamentado, mas em determinados condomínios muito grandes, não vai ter como um síndico sem especialização, sem o devido treinamento, administrá-lo, porque é muito dinheiro, é muito investimento, são muitas pessoas para cuidar, é muita responsabilidade. Então, a própria profissão, e aí vamos chamar de profissão no sentido amplo, vai exigir isso. Né? Mas a forma legal, a forma legislativa, vamos aguardar cenas do próximo capítulo. Essa questão é bem polêmica, tem várias frentes hoje no Brasil discutindo a profissionalização do síndico, como fazer, como regulamentar essa profissão, pois né? É, porque tem a questão da democracia também, porque o síndico, ele não é como um emprego, vou lá, coloco o meu currículo e me aceito. Você é votado, né? Você é votado, então pode competir um morador contra um síndico dito... Porque não existe síndico profissional, essa palavra, né? Síndico profissional é apenas para diferenciar, que é um CNPJ que está ali para prestar o serviço de administração condominial. Mas a questão democrática também é importante. Se para presidente não é necessário um currículo, apenas tem a questão aí da idade, da idoneidade moral, para síndicos cobrar essa especialização vai ser um tabu ou uma polêmica. Mas isso aí eu acredito que com o tempo vai sendo respondido. Vai sendo respondido e também não a grande polêmica do síndico profissional é que o síndico é síndico. E ele sempre é profissional, né? Sendo morador ou não sendo morador, ele é profissional. A questão é só que hoje é polêmica, é a questão da nomenclatura, do papel desse síndico, porque não é porque ele é morador orgânico que ele não tem as mesmas funções, muito pelo contrário. Claro. Ele tem as funções e muito mais, né? A gente também entrevistou aqui um síndico morador. Sim, o doutor Elvis morava Isso, lá. e Elvis Espínola, um abraço para ele. Isso, um abraço. E ele simplesmente disse que hoje ele concilia, ele é um síndico morador, né? Que eu acho um grande desafio você morar no local que você é síndico, porque as pessoas perdem a noção, né? Elas interfonam para sua casa a qualquer momento. E o WhatsApp? O WhatsApp, elas te incomodam a qualquer momento. E ele conseguiu desenvolver aí uma forma de gerar limite para esse condômino e de conviver com esse condômino, porque eu acho que o mais difícil para o síndico morador é descer, por exemplo, para a piscina. Sim. Sim, ainda mais em época de pandemia. Não é? Ele deve passar pelo corredor do
condomínio, se o condômino avista e está com algum problema, vai para cima dele, seja sábado, domingo, feriado. Então, realmente, eu falo que ser síndico é quase um sacerdócio, gente. É um sacerdócio, é uma doação, né? Principalmente o síndico morador, o síndico orgânico. O síndico morador. Eu acho mais difícil ser um síndico morador, porque é o teu meio e aí, pra mim, não tem sábado, não tem domingo, qualquer hora é hora, aconteceu não sei o que, bate lá na porta, que é perto, né? Exatamente. É a mesma coisa que acontece com as tecnologias hoje, né? O WhatsApp, às vezes tem gente que manda meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã. Ah, é teu feriado. Eu sei que é, como é que é? Doutor, é sábado, desculpa, tá atrapalhando, mas... Aí começa. Então, a liberdade, aonde começa a liberdade do outro, são temas importantes a serem tratados, não só no meio condominial, mas no meio profissional também, né? E, poxa, será que ele tá vendo? Ele tá vindo, tá a caminho. Ele vai ter pouco tempo aqui com a gente. Pouco tempo, né? que é uma pena. E o Dr. Leandro é tão rico em termos de conteúdo, mas a gente vai fazer aqui com ele daqui a pouquinho, que ele já vai chegar, e a gente vai também deixar, sei lá, alguma coisa gravada. Ele vai participar da próxima vez. Na verdade, ele está vindo da Zona Sul, né? Quem está nos assistindo e ouvindo aqui que é do Rio de Janeiro vai entender. Nós estamos aqui na Zona Oeste. Aqui é a Zona Oeste. Aqui é a Zona Oeste, não é? Sim, sim. Nós já estamos aqui na Barra Recreio, e ele está vindo da Zona Sul. Então, é realmente um pouco distante, e ele sinalizou aqui trânsito. E quem quiser fazer perguntas, como só estamos nós dois, né, Gil? Pode fazer perguntas para Gil, pode fazer perguntas para mim, e a gente vai respondendo na medida do possível. Segunda-feira, dia 17 de julho, Expo Síndico Novembro, no Copacabana Palace, né? Expo Síndico Novembro. Vai ter um stand lá do programa, será? Vamos, né? Vamos fazer. A gente tem que ter um patrocinador aqui pro Happy Hour do Síndico, e a gente leva esse patrocinador lá para a Expo Síndico, lá para o Copacabana Palace. Vamos fazer uma transmissão de lá. Vamos fazer um mini o que pode ser? Para você que está no YouTube ouvindo e é síndico, olha o que a gente pode fazer. A gente faz um mini estúdio, a pessoa vai passando e a gente vai ter ali 5 minutos dela como entrevistado. Já pensou? Eu acho maravilhoso, maravilhoso. A gente pode botar esse estúdio na entrada do evento e os síndicos vão ser ouvidos, os fornecedores, o setor condominial, os palestrantes, que certamente a gente vai ter palestrante muito bacana nessa edição, e pode ser um grande diferencial do evento, hein? E tudo gravado, hein? Tudo a gente gravado. pega aquele recorte da pessoa gravada, olha, apareci lá no... Tudo gravado. E a gente ainda pode fazer a transmissão pelo YouTube das palestras, hein? Pô, é uma boa ideia. É uma boa ideia. Podemos? Com Podemos. essa equipe top que a gente tem aqui agora, que já está toda estruturada, né? A gente hoje está estreando aqui um estúdio bem diferente, tipo emissora de televisão, né? Com switcher, com a equipe lá. Vai ter mais novidades por aí. Mais novidades? Mais novidades. Esse fundo aqui vai ficar diferente, mas aí com o tempo a gente vai revelando. A Rádio Ponto e Vírgula, ela realmente é uma inovação, né? Uma rádio online, completamente acessível, né? Gratuita, de todos os pontos do Brasil e do mundo. Essa é a grande diferença. O futuro está aqui, né? Olha, aqui tanto na rádio online quanto pelo YouTube, a gente, hoje é segunda-feira, né? 5h42 da tarde agora. É um produto nichado, ou seja, só quem gosta de condomínio, só quem gosta da área vai estar assistindo, vai assistir, ou vai pegar no YouTube e assistir e acompanhar. Então imagina você que vende o teu produto diretamente voltado para condomínio. Quem tá parando essa hora para assistir e ver ali a tua marca voltada para o condomínio, é uma excelente oportunidade. Você tem uma publicidade voltada para o teu negócio, né? É totalmente voltada para o nicho. Totalmente voltada para o nicho. Então, patrocinadores, pessoal que queira investir na programação, depois a gente disponibiliza os contatos, né? Tudo direitinho. Mas pensem nessa oportunidade, porque é um produto voltado justamente para o setor condominial.
Os convidados que a gente teve até agora também são pessoas de alto gabarito. Se não internacional, mas de renome nacional. Né, Gil? A gente está preparando, inclusive, um material de divulgação para mostrar quem já passou por aqui, né, pelo nosso estúdio, os grandes nomes que já passaram por aqui, os grandes síndicos que já passaram por aqui. E a gente vai mostrar isso para o mercado condominial, porque isso é uma chancela, na verdade, uma chancela de que o segmento não para. Esse segmento condominial não para, literalmente. Eu acho que é um dos segmentos que mais busca informação, que mais busca conteúdo. Ontem à noite eu estava no Clubhouse, né? Que é uma plataforma também diferenciada e nova da web. Como é que é o Clubhouse? Eu sei que existe, mas eu não sei como funciona. Como é que funciona? Então, o Clubhouse é uma plataforma que só tem áudio. Só áudio? Só áudio. Ele não tem texto, ele não tem imagem, ele não tem vídeo. E as pessoas, elas entram em salas, e nessas salas tem vários participantes. Alguns são speakers, né? Alguns palestram, e outros assistem a essas palestras tem uma interação muito grande. Quando você quer falar, você pede para o gestor da sala para você subir para falar, e você troca ali muita informação, muita ideia. Ontem a gente estava falando sobre contratação de terceirizados para condomínios, né? O risco disso, o risco da lei trabalhista, o risco de você não analisar a documentação de forma correta da empresa que você está contratando para atuar no seu condomínio, essa corresponsabilidade do síndico na hora que tem um acidente de trabalho, sim. Na hora que tem um problema... É uma responsabilidade subsidiária. Exatamente. Então, se a empresa falhar, ele responde no final das contas. Responde. Na hora de um problema trabalhista, o condomínio pode ter que pagar uma questão trabalhista da empresa terceirizada. Então, essa documentação, ela precisa estar muito em dia. E no Clubhouse de ontem a gente estava discutindo justamente isso. E aí tem sempre advogados, especialistas. Ontem, na sala de ontem, a gente tinha um porteiro, que foi muito interessante, que ele tinha várias dúvidas assim, práticas que a gente nunca tinha pensado sobre. Ele, o senhor Newton, ele é muito atuante. E aí ele é porteiro há 23 anos. Bacana, ele podia trazer um porteiro aqui, eu acho que... eu acho interessante. Que é uma outra visão. É uma outra visão. É uma outra visão, e eu vou te falar. Certa vez eu estava conversando com o Paulo Ribeiro, ele que tem muitos condomínios aqui no Rio de Janeiro, e eu perguntei para ele qual é a principal característica para você se tornar síndico, né? Sim. Qual a habilidade que o síndico tem que ter? Ele falou, inteligência emocional. É uma boa qualidade. Inteligência emocional, porque o restante, ele adquire e ele... Tendo inteligência emocional, ele vai trazer os principais parceiros dele para fazerem dessa gestão uma gestão de muito sucesso. E daí ele falou, existem vários porteiros que se desenvolvem e se tornam excelentes síndicos. Porque ele é a escuta do condomínio, né? É verdade. Ele tem que ter, no mínimo, empatia pela pessoa, né? Pelas pessoas. Exatamente. Ele é a escuta do condomínio. Ele vê ali tudo. Porteiro, zelador, né? Eles estão ali... E esse seu Newton, por exemplo, ele é 23 anos porteiro num único lugar. Caramba, deve morar no condomínio. Antigamente era muito normal isso, muito comum, né? Você contratava alguém que vinha de fora e separava, já construía, reservando esse espaço para o porteiro. Para o porteiro, a casa hoje, do porteiro, né? Com a reforma na CLT, hoje se tem um medo de deixar o porteiro ali, porque tem problemas trabalhistas e tudo mais, mas... Isso no passado era muito comum, né? A pessoa vinha, normalmente era do Nordeste, vinha para cá, trabalhava como porteiro, terminava o expediente e morava no próprio condomínio. É porque a lei trabalhista pode entender que ele está trabalhando 24 horas, é isso? Fica como um sobreaviso. E aí tem condomínio que chama ele, à meia-noite, 1h da manhã, aí ele vai anotando, trabalhei. Então, hoje, às vezes a lei atrapalha o funcionamento daquele local, que nem é, né?
Porque problemas legais. Isso vira uma questão bem delicada. Isso aí. Porque se você tá lá, você tá... como é? Soldado no quartel? Soldado no quartel quer serviço. Soldado no quartel quer serviço, né? Se você tá lá a postos... E isso é verdade, já fui soldado, já. Já foi soldado. E é isso mesmo, né? Se você tá lá... Qualquer coisa te chamou, vai fazer. Tá no quartel. Tá no quartel. Por isso que tem a folga, né? Exatamente. Porque no quartel são 24 horas. É por isso que você é tão equilibrado, assim. Então, eu até perguntei hoje, né? Doutor Romário, o senhor é sempre calminho, assim, né? Mas isso é inteligência emocional, né? Saber lidar com as questões, saber lidar com os imprevistos, saber lidar com tudo que acontece no nosso dia a dia eu acho que com elegância, né? Com educação, com sabedoria. Eu acho que a sabedoria é uma característica também que nada tem a ver com intelecto. Não, é verdade. Nada tem a ver com a cadeira de uma academia, né? Não, você pode ser pós-doc no que você tiver que ser, ter estudado em Harvard, mas a tua sabedoria pode ser mínima, né? Verdade. E aí você coloca tudo por água abaixo numa palavra errada, no momento errado. E na sindicatura isso é muito real, né? Você ter um síndico que, às vezes, por ausência de sabedoria naquele momento, por não ter a inteligência emocional naquele momento, ele comete falhas que arranham a sindicatura dele de forma absurda. A gente tem uma especialista em inteligência emocional, a Gabriela Mendes, que ela fala sempre, ela atua nessa área condominial. Ah, bacana. Eu vou inclusive, convidá-la para vir aqui no nosso programa. Pois é, próxima segunda-feira vai vir a Isabela, é uma síndica de um condomínio Minha Casa Minha Vida, então a gente vai falar tudo sobre esses condomínios mais populares, como é que funciona. A gente poderia colocá-la no próximo. Então, próximo. Doutora Gabriela Mendes já estará aqui conosco. Dia 19 e 26. 26 de julho. Então, 26 de julho ela estará conosco aqui. E o que é mais interessante, que ela sempre fala, que eu acho muito, muito perfeito, que é o síndico precisa entender que não é nada pessoal. É a cadeira que ele está ocupando. Então, não é contra ele, é o lugar que ele ocupa, né? Isso só vem com a maturidade. Você chega sei lá, no banco, se você tem um problema no teu banco, você quer falar com o gerente. E você vai, de repente, perder a cabeça com o gerente. Porque uma operação não foi feita, ou teve um desconto de taxa, que é bem comum, né? Desconto de taxa indevido na sua conta. E você chega para ele com uma certa... Um certo peso, né? Um certo peso na tua comunicação. Se ele entende que aquilo é com ele, acabou a conversa ali. Não tem resolução do problema. Agora, se ele entende que aquilo faz parte do crachá que ele carrega no pescoço, que é só porque ele tem aquele crachá, e que ele é muito grato por ter aquele crachá, porque ele é um gerente, ele resolve a questão, porque ele não internaliza aquela energia toda. E no condomínio eu já vi cenas assim de síndico perdendo a cabeça, discutindo com o morador. Não pode discutir. Levando para o pessoal. Levou para o pessoal, perdeu completamente a razão, e aí ele não consegue resolver o problema. E aí as questões viram macro, né? Viram questões jurídicas, né, doutor? Pois é, com responsabilidade civil, às vezes criminal, né? Eu amplio esse teu pensamento, concordo com ele plenamente. Um prestador de serviço, tá? Um dono de uma administradora, um representante de uma empresa terceirizada, se ele não tiver uma inteligência emocional em relação ao tratamento, porque naquele momento ali há uma tensão de todas as partes, né? Da pessoa que quer vender o serviço, ela tem meta para bater e tudo mais. E são muitas perguntas sendo feitas naquele momento, e perguntas duríssimas, inclusive para tentar desqualificar aquela empresa ou aquela prestadora. Só que você tem que entender o seguinte: faz parte do processo, né? Os conselheiros ali, eles estão tentando proteger o patrimônio e provando a si mesmo que teu serviço é o melhor, que eles estão contratando uma empresa decente, uma empresa que esteja certinha. Então, quando você participa de uma sabatina, ou até de uma assembleia também, né?
é necessário despir da vaidade pessoal. Você está ali, eu sou síndico, então vou receber as pedradas como síndico. E a partir do momento que é descartada a educação, a ofensa, aí é necessário não retribuir com ofensa. Sim. Né? Ou você se cala, ou você pede para a pessoa se acalmar um pouco, mas não rebata jamais, mesmo porque às vezes a gente perde a razão se igualando ao outro, né? E a gente tem que superar essas questões. Gilmelo, fui informado que faltam 5 minutos. Eu tô muito triste que o Leandro não conseguiu chegar. Gente, tinha muitas perguntas para ele. Muitas perguntas para ele. Eu tô até preocupada, porque ele falou que estava a caminho. E a última vez que eu perguntei aqui, doutor Leandro, o senhor está chegando? Ele não visualizou. Será que está subindo? Não sei, eu realmente não sei. Mas assim, ele vai participar do nosso programa. Não vai ser hoje, mas ele vai entrar. Eu acho que talvez ele... A gente agora está com uma super estrutura, né? Eu estou tão feliz com essa estrutura que a gente pode entrevistar pessoas, especialistas, síndicos e síndicas de qualquer lugar do planeta. Quero dar parabéns aí para esse time da Rádio Ponto e Vírgula. Parabéns, top. Selva, Mateuzinho. Eles são incansáveis, né? Eu cheguei aqui hoje, eles estavam aí tensos desde manhã e produzindo aí toda essa estrutura que hoje já é uma estrutura totalmente diferente da última semana que eu estive aqui. Para vocês terem uma ideia, a gente não tem mais a equipe dentro do estúdio, a equipe está numa sala separada, a gente está aqui com um ponto, né? Eles estão dirigindo a gente de lá, já informaram em 5 minutos, altamente profissional esse estúdio. Cuidado, Globo, estamos chegando. A TV Globo que se cuide. E o que eu acho mais interessante é que eles estão desenvolvendo uma estrutura que a gente pode entrevistar quem a gente quiser, de onde essa pessoa estiver. A gente entrevistou uma doutora da Bahia? Entrevistamos uma doutora da Bahia, a doutora Jamile Mascarenhas, maravilhosa. Ela é muito boa e ela é especializada em direito condominial. E com essa estrutura nossa aqui, a gente faz essa entrevista à distância sem problema nenhum. Inclusive, o doutor Leandro, que deve estar chegando, a gente combina com ele uma entrevista. Uma próxima, ele do escritório dele, não tem problema nenhum. É que o trânsito é complicado mesmo. Esse horário, 5 horas, não é muito fácil. É verdade, verdade. Então a gente fica com essa proposta do Leandro Souza, ele poder participar na próxima. Não na próxima, no próximo programa. O próximo programa é a Isabela, mas numa oportunidade virtual, né? Uma oportunidade virtual. De repente a gente grava com ele aqui. Olá. Pode entrar, doutor Leandro. Bem-vindo nos últimos minutos. A gente fala com ele aqui. Gente, doutor Leandro Souza acabou de chegar. Será que a gente consegue ficar mais uns minutinhos no ar com ele? Opa, pessoal. Tudo bem? Desculpa aí pelo atraso. Imagina, pode colocar o fone. Pode ficar à vontade aí. Pergunta, vou ver se eu consigo um tempo extra. Vai tocando aí. Um tempinho extra, porque o doutor Leandro acabou de chegar. Vou desenrolar. E essa figura aqui é ilustre, né? Ele que é autor do livro Virei Síndico e agora pegou um trânsito, né, doutor Leandro? Na realidade, o que aconteceu foi o seguinte, aquela história da vida de síndico, né? Eu hoje fui pego de surpresa um condomínio que é nosso cliente. A empresa terceirizada simplesmente abandonou o condomínio. De qual área? Terceirização de serviços, né? Portaria, limpeza, enfim. Toda a parte de facilities, ela simplesmente abandonou o condomínio. Aí recebi a ligação às 11 horas da manhã que o condomínio de 500 unidades... Meu Deus, né? Eu acho que eu tenho até a solução para o senhor, hein? Estava totalmente abandonada por conta dessas duas empresas, né, que abandonaram o condomínio. Enfim, aí fiquei nessa correria o dia inteiro. Eu tinha me programado para vir aqui, né, chegar... Olha que loucura, gente. A vida de síndico como ela é, né? Pois tinha me programado para vir aqui antecipadamente, para a gente conversar, bater um papo legal. Ia trazer até uns livros aí para poder dar para os ouvintes. E acabei sendo pego de surpresa e tive que resolver esse problema de última hora. Não tem problema nenhum. A gente até estava avisando aqui para nossa audiência que hoje, nosso estúdio aqui, a gente está estreando um formato novo, né? E a gente está transmitindo pelo YouTube o nosso programa. E a partir da próxima semana a gente já consegue com segurança entrevistar o senhor também de onde o senhor estiver. Não, que bom, maravilha.
E eu peço desculpas aí por esse, mas como é a vida de síndico, é assim. Isso, é vida de síndico. Né? Vida de síndico. E eu vou tentar te ajudar, porque eu tenho umas empresas maravilhosas que eu tenho certeza que amanhã já estão lá resolvendo para o senhor esse problema aí desse condomínio. Agora, vamos aproveitar nossos últimos minutinhos. O Romário foi ali pedir mais um tempo para a gente. Se apresenta, doutor Leandro, para a nossa audiência. A gente já falou tanto do senhor aqui, do seu currículo, do seu livro, Virei Síndico e Agora. Então, o microfone é seu, pode falar aí com a nossa audiência, dar boa noite para eles. Esse é um programa que a gente está aqui toda segunda-feira às 5 da tarde, discutindo questões condominiais, levando conteúdo. Ora a gente traz síndico, ora a gente traz empresários, especialistas como o senhor. Para quem está nos ouvindo, doutor Leandro, além de ser um especialista da área, ele é um empresário do setor, né? Fundador da Sindix Gestão. Então, por favor, se apresente para a nossa audiência. Então, queridos ouvintes, né? Primeiramente, como eu disse, eu peço desculpas, mas é a vida de síndico, né? Meu nome é Leandro, já tô nessa pegada aí, nessa área já há mais de 15 anos, né? Trabalhando como síndico. Em 2012 eu fundei a empresa Sindix, né, que atua nessa área, nesse segmento, né, na parte de administração e também na parte de facilities, né, e na área de jurídica, principalmente no direito condominial. Né? Não é um trabalho fácil, é um trabalho difícil. Eu sou advogado, sou administrador, enfim, sou militante nas duas áreas. Escrevi aí 3 livros de grande importância nesse segmento, que fui eleito síndico e agora. Também um livro que fala sobre a regulamentação do síndico profissional e também um livro que fala sobre a eficácia e ineficácia da Lei Maria da Penha. Esses 2 livros, os 2 últimos livros, né, a regulamentação do síndico profissional, eu tive o prazer imenso de ter como coordenador de um curso de pós-graduação na PUC, né, de Direito Imobiliário, e que participou ativamente dessa tese jurídica, o ilustríssimo Silvio Capanema, né, desembargador que foi cometido aí no início do ano passado com a Covid-19, né, e acabou vindo a falecer, mas que ele participou ativamente dessa tese e que acabou virando livro, teve grande sucesso, que a editora me convidou para transformá-la num livro. E a ineficácia e a eficácia da aplicabilidade da Lei Maria da Penha também foi um grande sucesso, que foi também uma tese jurídica apresentada na Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Famosa Emerge. Tive lá como desembargador Abel Gomes, que era o coordenador do curso, e que também tinha grandes mestres, né, como Rodolfo Hartmann, o próprio Silvio Capanema, né, Flávia Bahia, enfim, vários personagens aí do mundo jurídico, né, que fizeram parte desse livro e fazem parte da minha história. E é isso. Hoje eu trabalho como síndico. Sou síndico, como eu disse. Essa era uma dúvida que eu cheguei a perguntar se o senhor era síndico. E só resumindo, a gente tem mais 15 minutos. Eu vou tentar te aproveitar ao máximo, doutor Leandro. Certo. Tá? Vou tentar te aproveitar ao máximo desses 15 minutos. Fui síndico e agora? Primeiro, o senhor está me devendo um livro. Autografado. Rapaz, autografado. Tô brincando. Fui síndico e agora? Para o senhor, regulamenta, não regulamenta a profissão de síndico? Como é que o senhor pensa essa profissionalização dessa carreira? Na realidade, assim, eu tenho até falado sobre isso em algumas palestras, né? Porque eu fico numa faca de 2 gumes, porque eu sou advogado e sou administrador, né? Perfeito. Então, tu é pedagogo também? Também sou pedagogo. Eu vi aqui no seu currículo. Na realidade eu sou formado em administração, pedagogia e direito. Bacana. Mas eu faço parte dos 3 conselhos, mas ativamente eu faço parte dos conselhos, tanto da OAB como também do CRA, né? Partindo do princípio, se a gente for se basear nas questões legais, né? Principalmente a lei que regulamentou a profissão do administrador,
todas as atribuições oferecidas pelo síndico profissional são atribuições privativas do administrador. Então, eu acho que há uma confusão quando se fala em regulamentar a profissão, ao invés de se falar em reconhecer a profissão de síndico profissional. Porque até então é uma nomenclatura nova no mercado, né? Então, uma coisa é você reconhecer esse profissional, outra coisa é você regulamentar. Se você pegar a lei, se você ler a lei que regulamentou a atividade do administrador, uma lei antiga de 1964, ela é antiga? Mas está em pleno vigor. É a lei que regulamentou a profissão. A do condomínio também tem uma de 64. Pois é. Tá valendo. Também. Então, você veja o seguinte, a questão é que a lei condominial, ela é uma lei especial e ela, quando trata do assunto, se eu não me engano, no artigo 1347, que fala que o síndico pode ser contratado um síndico alheio ao condomínio, ela fala sobre a questão do síndico, ela não profissionaliza a representatividade do condomínio. Ela fala o síndico pode ser eleito, pode ser um condômino, pode ser um síndico alheio ao condomínio. A questão é que quando você oferece qualquer atividade de forma profissional, o Código Civil, no seu artigo 966, ele diz que qualquer atividade que seja de produtos ou serviços que for oferecido de forma organizada, né, essa pessoa vai ser considerada como empresário, né? Então ela tem que seguir os moldes ali da prestação de serviço, então a gente já está falando de uma questão que foge já para a esfera consumirista, né, de prestação de serviço. Então, quando você participa de uma assembleia como síndico comum, né? Fui eleito síndico, não faço parte desse complexo condominial, sou vizinho, mas gostaria muito de ser síndico desse condomínio. Eu não sou profissional, sou uma pessoa comum, tenho conhecimento como qualquer outra pessoa, mediana, enfim. E ele vai se candidatar. Se ele for eleito, ele vai seguir ali o pano de fundo, tendo como pano de fundo o regulamento interno, a convenção e as normas vigentes. Agora, no momento que ele oferece esse serviço de forma profissional, né, aí ele já foge do artigo 1347, ele já está oferecendo isso de forma organizada e provavelmente o conteúdo que ele vai oferecer para esse condomínio de forma profissional são todos aqueles que estão previstos na lei que regulamentou a atividade do administrador, que é planejamento operacional, planejamento administrativo, planejamento contábil, organização, coordenação do RH, enfim, tudo isso são atribuições privativas do administrador. Então, assim, não sou eu que estou dizendo isso, qualquer pessoa pode pegar a lei, né, que regulamentou a atividade, que vai estar lá, são atividades privativas do administrador. É igual que se fosse, por exemplo, um médico. O médico ele não pode peticionar, por quê? Porque ele não tem, então, ele não é advogado. Na sua visão, pelo que o doutor está expondo, seria não uma regulamentação do síndico, mas que essa prestação de serviço deveria apenas ser reconhecida pelo um inscrito do CRA, seria mais ou menos isso? E é uma visão, fica tranquilo, não é? É uma visão. Eu acredito o seguinte, a gente está falando de uma lei muito antiga, uma lei de 64, a lei ela precisa acompanhar a evolução da sociedade, né? É um fato novo, né? Justamente o reconhecimento do síndico profissional, primeiro tem que se reconhecer esse profissional, tá? Talvez o Conselho Regional de Administração ele precisa modernizar, né, essa lei e vir com novos conceitos, né, para poder atender essa sociedade mais contemporânea. Então, eu acredito que assim é preciso, a gente sabe que é preciso ter um conselho que possa fiscalizar esses profissionais, né? Hoje a gente vê a banalização no mercado, eu participo de muitas assembleias e eu me deparo às vezes com situações até engraçadas, porque eu vejo a apresentação da pessoa
ela reproduz exatamente um artigo, alguma coisa que eu já falei, né? Dá vontade de falar para ele assim, olha só, coloca no final meu nome, porque fui eu que disse, eu que falei isso. E porque eu já venho de muito tempo trabalhando como síndico profissional, até antes de 2012, eu venho desde 2006, síndico profissional quase não se falava aqui no Rio de Janeiro, né? E eu implementei todo o meu conhecimento que eu tinha como gerenciamento de projeto, migrei para esse segmento condominial, para vir com um gerenciamento mais humanizado, mais voltado para todos os tipos de condomínios. Agora, eu acredito que o CRA ele possa modernizar a forma como vê esse profissional. Talvez pegar, por exemplo, credenciar alguns cursos, né, específicos que tenham credibilidade, credenciar junto com o Conselho Regional, né, mas o Conselho Regional possa patentear esse profissional. Entendi. Né? Então, assim, é um profissional que vai estar ali, vai estar um curso, por exemplo, fornecido por uma determinada entidade, que vai ser credenciado, patenteado pelo CRA. Esse vai passar pelo crivo de fiscalização do CRA, isso vai dar uma garantia tanto para o profissional como para os condomínios. Isso acontece, por exemplo, com o gestor, com o gerente de projetos. Né? O gerente de projetos ele tem um selo, que é um selo reconhecido mundialmente, que é o PMI. Ele precisa fazer o curso da PMI para ele poder conseguir os selos para poder trabalhar como gerente de projetos. Não basta somente ele fazer o curso. Toliano, tocou no CRA e é um ponto importante. Estamos vivendo hoje na Lei Geral de Proteção de Dados, né? E aí você falou em administração, e o senhor é fundador da Syndicx. Isso. Como é que junta esse meio campo e as administradoras hoje estão preparadas para essa transição de proteger os dados, de fazer uma política voltada para a proteção de dados? Qual é o entender do senhor? Eu acredito, assim, no meu entendimento, não só as administradoras, mas eu acredito que a maioria das empresas não estejam preparadas para isso. Inclusive, eu vou até mais além. Eu acredito que até as esferas governamentais não estejam preparadas para esse tipo do que a Lei de Proteção de Dados exige, né? Nós vamos ter que ressignificar o modo de como a gente adquire esses dados, de que forma a gente armazena esses dados, porque esses dados, inclusive hoje, né, o maior capital e o maior petróleo que existe aí, né, não é nem mais o petróleo como a gente conhece, nem o dinheiro propriamente dito, mas as informações, essas informações sensíveis. Tanto que você vai numa farmácia hoje comprar um remédio que custa R$2 e o camarada te pede o CPF. É isso aí. Né? Então, isso se tornou... Se ganha eleição com dados. Pois né? Isso se tornou uma coisa valiosíssima, né? Então, essa lei de proteção de dados, ela vem para proteger justamente o consumidor, justamente contra essa parte mercantil, né? Porque está sendo comercializada de forma aí, às margens da lei, esses dados, né, que são fornecidos. Isso é muito importante. O administrador, ele não sairia com vantagem, uma vez que há muitos processos. Os processos, eu li a lei, é muito grande. Você precisa coletar, quem vai operar, como é que vai ser armazenado. O administrador, não é a chance, não é a hora dele de falar, pô, agora é minha vez? Acredito que sim. Acredito que o administrador ele precisa se impor, né? Se você for ver todas as atribuições de um síndico profissional, e eu não estou aqui desmerecendo o curso técnico de síndico profissional, pelo contrário, eu sou uma das pessoas que eu tenho lutado junto ao CRA para tentar juntar, né, o útil ao agradável, né? Então, assim, a lei diz que só pode se credenciar ao CRA e se tornar um responsável técnico de uma determinada empresa, aquele que é um bacharel em administração, né?
O que a gente tá partindo aqui para um princípio é que, por que não um curso técnico, um curso profissionalizante de síndico profissional, também não possa esse camarada, esse profissional, ser também chancelado pelo CRA. Entendi. E ser fiscalizado pelo CRA, né? E também poder se habilitar como responsável técnico de um determinado condomínio. Isso traz muito maior segurança para o próprio condomínio. Você imagina um condomínio onde ele tem ali um síndico profissional, né, que chancelado pelo CRA, né, tem um responsável técnico, o condomínio ele vai saber a quem recorrer. A quem o condomínio recorre hoje? Que se, por exemplo, se tiver desvios, né, financeiros, ou não for cumprido o que for oferecido na prestação de serviço, vai recorrer às vias judiciais, né? Sei. Mas a princípio, por quê? Porque não existe um conselho, né? A princípio, a sociedade entende que não existe um conselho de fato. Sim. Eu acho que o CRA ele precisa assumir isso, bater no peito, é minha responsabilidade, ter um pensamento mais contemporâneo para poder agregar valor à sociedade, trazer esses novos profissionais que tem muitos profissionais aí bons, síndicos profissionais bons, que não tiveram oportunidade na época de fazer um curso, né, uma graduação de administração, mas são bons profissionais. Por que não pegar esses profissionais, né, credenciar eles como técnico, né, na área, no segmento, uma transição. No segmento condominial, né? Isso a gente vê isso, por exemplo, no próprio Estados Unidos. Existe o gerente predial, né? Que ele inclusive ele faz o curso de gerente predial, que ele consegue lá um selo chamado IREM, né? Seria o síndico daqui? Seria o síndico daqui. Gerente predial. O gerente predial, que é o IREM. É um dos maiores, os selos mais conhecidos no mundo todo, né? Então se você quiser ser, por exemplo, um gerente predial, aí tem vários segmentos. Que segmento você vai querer seguir? O gerente predial, mas é de residência, comercial, shopping. Aí você, é segmentado. É segmentado. Aí você faz um curso específico, segmentado, e você ganha um selo do IREM. Né? Então, as empresas, até na hora de contratar o profissional, ele cobra esse selo. Fala assim, você fez o curso? Fiz o curso. Selo é do IREM, tem o selo do IREM e tal. Então, isso é uma coisa que assim... uma coisa que a gente tem que trazer para o Brasil, uma coisa que já existe lá fora, e por que não trazer para o Brasil? Doutor Leandro, é uma pena não poder, eu vou deixar a Dil fazer as perguntas, que já bateu 15, é uma pena não poder aproveitar mais, por isso essa correria. Mas toca aí, Dil. Não, o doutor Leandro é maravilhoso. Vai ter mais uns 5 minutinhos aí, porque vai ter a programação que vem, mas vou deixar você fazer pergunta agora. Não, muito conteúdo numa pessoa só, Não, né? foi uma pena. Mas a gente vai voltar com ele aí, quem sabe no dia 26... Né, a gente vê a agenda dele e volta com ele. Não precisa vir aqui, agora a gente tem tecnologia, pode fazer online no seu escritório, porque a gente sabe que vida de síndico já é complicada. Imagina a vida de síndico e dono de administrador. Mas eu gosto desse ambiente. Eu gosto desse ambiente. Então vai ser um prazer receber aqui. Ele fala muito bem, se expressa muito bem, tem umas colocações interessantes. Doutor Leandro foi uma grande contribuição na Expo Síndico que a gente teve agora em junho. E é nosso convidado aí para a Expo Síndico de novembro, dia 23 e 24, lá no Copacabana Palace. E a gente quer... A minha pergunta, na verdade, ela é um resumo aí disso tudo, que é para o senhor deixar assim, uma mensagem para o síndico que está nos ouvindo agora, para quem vai nos ouvir no YouTube depois, nosso programa fica gravado. Qual seria, assim, do teu livro, Virei Síndico e Agora, qual seria a dica de ouro, o pulo do gato, que o senhor deixaria para quem pretende se tornar síndico ou para quem está à frente desse desafio e hoje tem aí milhares de questões para resolver? Qual o caminho, qual o pulo do gato? Certo. Bem, a primeira coisa é assim, é não parar de estudar, né? Ele precisa buscar sempre o aperfeiçoamento e, em primeiro lugar, saber que ele está lidando com pessoas, né? O condomínio é feito por pessoas. Por mais que hoje as pessoas, né, tratem o condomínio como se fosse uma empresa, o condomínio não é uma empresa, o condomínio é um ente despersonalizado, apesar de ter um CNPJ.
A tecnologia para o condomínio, dependendo do condomínio, até funciona, mas para a maioria dos condomínios não funciona. As pessoas querem falar com o síndico, querem aquele tete-a-tete, sabe? Por quê? Porque condomínio é feito por pessoas. Então, se você vai fazer, se você pensa em ser síndico ou é síndico, já atua como síndico, procura ter uma gestão humanizada. Uma comunicação eficaz, uma comunicação onde o morador ele possa falar com você diretamente, não falar com um robô, com uma tecnologia de você digite seu CPF, aperte 1. As pessoas estão de saco cheio disso, né? Então, síndico, o morador, ele quer falar com o síndico, ele quer conversar, ele quer se expor, ele quer uma pessoa que possa resolver o problema dele. E a dica é estudar sempre, tá? Manter um bom planejamento a curto, médio e longo prazo, tá? Procurar ingressar no condomínio, entender, cada condomínio tem a sua... É diferente, cada condomínio tem sua personalidade, particularidade diferente. Então, o serviço é personalizado, tá? Então, engana-se aquela pessoa que vai formar um modo operante de gerenciamento, falar assim, eu vou aplicar para todos os condomínios. Vai errar feio, porque cada condomínio tem um perfil, uma cultura e exigência diferente. Então, ele precisa primeiro conhecer essas pessoas, conhecer essa cultura, montar esse modus operandi, montar esse gerenciamento estratégico a curto, médio e longo prazo e aplicar. Aplicar de que forma? Humanizada. Perfeito. Havia falado isso, eu não copiei do senhor. Exatamente, a gente estava conversando enquanto aguardávamos e era isso, não adianta. Por mais que haverá tecnologia, isso é um caminho sem volta. Agora, a humanização, o jeito que você conversa, a inteligência emocional, isso não vai mudar. Pois é. Isso não vai mudar. Pois é. E o capital humano é assim, algo que ninguém tira, né? Então, por mais que você lute para você ter bens, mas o bem que você mais valioso é aquele bem que é o conhecimento que, sabe, só você vai ter e vai levar para o resto da vida e enfim. Então é isso. Pois é, Midas só reconheceu o valor quando tocava e tudo virava ouro. Aí a importância, aí que ele reconheceu que a importância estava no outro. Né? Pois é. É a gestão humanizada, né? Uma tendência. A tecnologia, a pandemia fez a gente evoluir, 50 anos em termos de tecnologia, e perder algumas coisas importantes do contato. Isso vai ter que ser resgatado aí a duras penas, muito rapidamente. O síndico que não tiver essa inteligência emocional e esse poder de se comunicar, ele não vai ter lugar nesse mercado, no meu ponto de vista. Acho que assembleia virtual, muito bacana, grupo de WhatsApp, tecnologias, né, surgiram milhares, aí, portaria virtual, etc. Mas nada substitui o olho no olho e a atenção que esse síndico tem que dar para o condômino. Happy Hour do Síndico chegando ao fim. Toda segunda-feira estamos aqui às 5 da tarde. Doutor Leandro Souza vai voltar. Vai voltar, tem que voltar. Vida. Foi uma pena. Que pena, rapaz, que eu cheguei. Últimas palavras que serão as primeiras. O senhor pode deixar suas considerações, se a gente deixou de perguntar alguma coisa. O senhor... Com certeza a gente deixou de perguntar. Mas a gente vai perguntar na próxima. Vai ter a próxima. Eu peço desculpa mais uma vez. Lamento muito de não ter participado desde o início com pessoas maravilhosas e tenho certeza que na próxima vez a gente vai poder contribuir, bater um papo bem bacana aí. Maravilha. Happy Hour do Síndico fica por aqui. Para acompanhar, pode nos acompanhar pelo YouTube ou pelo aplicativo Rádio Ponto e Vírgula. Um abraço e até a próxima segunda. Até a próxima segunda. Siga a gente lá no @ExpoSíndico, @SindixGestão, @Rádio Ponto e Vírgula. Rádio Ponto e Vírgula, porque não acaba aqui.